Ao longo de 2013, eu particularmente apresentei 3 propostas de CPI nessa casa. Uma primeira proposta de CPI diz respeito ao assassinato de moradores de rua na cidade de Belo Horizonte. A semana passada, mais 2 moradores de rua foram assassinados aqui na nossa cidade. Como nós sabemos, Belo Horizonte é recordista nacional de assassinatos de moradores de rua. Tentei aqui dialogar, conseguimos em torno de 8, 9 assinaturas e não conseguimos firmar aquela comissão parlamentar de inquérito e as mortes continuam a existir. Ainda no curso da luta, propusemos aqui uma CPI para discutir a obra do Mineirão, da Minas Arena, das 3 empreiteiras envolvidas naquela obra, que são parceiros privados do governo do estado de Minas Gerais, uma obra que custou 750 milhões de reais, quase o valor da obra do estádio de Brasília, que foi todo construído, desde a sua estrutura até toda a obra, e a obra do Mineirão, que foi apenas uma reforma, introduziu algumas questões, gastou quase o valor total da obra lá do estádio Mané Garrincha em Brasília. E agora, essa semana, a imprensa anuncia que o estado de Minas Gerais, que está fechando curso noturno do ensino médio, eu vou falar isso sobre amanhã, está fechando curso médio do ensino público de Minas Gerais, repassou ao poder, a Minas Arena, ao setor privado, 43 milhões de reais somente no ano de 2013. Ou seja, não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para segurança, mas tem dinheiro para o Minas Arena, conforme foi essa semana dito pela imprensa aqui de Minas Gerais. 43 milhões foram dados. Vereador, conclusão. Artigo de liderança. Artigo de liderança, PCdoB, TPI. 43 milhões de reais foram repassados. Fora as questões que envolvem a Minas Arena, os contratos, e também não conseguimos aqui realizar uma CPI para apurar as questões que envolvem Minas Arena e Mineral. Uma terceira proposta de CPI, meu companheiro Arnaldo, foi na época das manifestações populares, aqui nessa casa, na cidade de Belo Horizonte, no que diz respeito ao transporte público da cidade. Não é mesmo? Questão das passagens, o problema da BH-Trans, os problemas que envolvem o custeio. E naquela ocasião chamamos aqui numa audiência pública a BH-Trans, que disse que estaria fazendo uma auditoria do transporte público de Belo Horizonte e que informaria a esta casa no mês de novembro ou dezembro aquilo que foi auditado por uma empresa privada. Nós estamos no mês de fevereiro. Até hoje, a prefeitura, a BH-Trans, não nos informou sobre os contratos, sobre o custo, sobre o retorno, sobre o lucro, sobre a qualidade do transporte público em Belo Horizonte. Também não realizamos. Conseguimos aqui 11 assinaturas naquela CPI. E ontem apresentei mais uma, que é a CPI relacionada ao BRT. Porque nós temos aqui diante de nós uma obra que já é o dobro daquilo que foi anunciado, no valor, que é um valor muito alto. Um transporte que não vai dar conta da situação da cidade. Os ônibus seriam de 240 lugares. Rebaixaram para 140, quase a metade do número de lugares. Então, um conjunto de questões que envolve o BRT. Agora, essa semana, o problema do viaduto, lá na Pedro I, que parece que despencou por falta de qualidade da obra. Então, um conjunto de questões que envolve o BRT, que a cidade não sabe. Então, eu queria, com essa minha reflexão, dizer que uma casa como o Parlamento de Belo Horizonte, a Câmara de Vereadores, deveria retomar algumas questões que estão ainda a serem discutidas na cidade. E retomo, o assassinato de moradores de rua continua a acontecer. Nós não tomaremos nenhuma providência. Nós vamos continuar sendo recordista nacional de assassinato de moradores de rua. A questão envolvendo o Mineirão e a Minas Arena, os 43 milhões anunciados pela imprensa, é isso mesmo? Nós vamos continuar, o Estado de Minas Gerais vai continuar a financiar a Minas Arena? Lembrando, inclusive, que a Secopa, e agora a Secretaria de Estado, é o secretário, é o filho do Márcio Lacerda, o prefeito de Belo Horizonte. É assim que nós vamos atuar aqui no Parlamento? Em relação ao transporte público de Belo Horizonte, é isso que nós vamos fazer? Ou seja, as passagens caras, a qualidade do transporte péssima, e a gente não dá uma resposta à cidade? E agora o BRT? Então eu espero que os vereadores que estão nessa casa reflitam sobre o nosso papel. Isso é uma demanda da sociedade.
A sociedade nos cobra cotidianamente uma atitude em relação aos problemas enfrentados pela população em nossa cidade, e penso que nós precisamos dar respostas às questões. Então eu solicito aqui as bancadas, os partidos, aqueles que têm compromisso com a cidade, aqueles que querem melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram em Belo Horizonte, e fundamentalmente uma questão tão importante que é a mobilidade urbana na cidade de Belo Horizonte. Que a gente possa abrir a CPI do BRT e apurar por que essa obra custou o dobro. Por que agora estão mexendo a Pedro II com o resto a pagar. Por que o ônibus que seria o transporte de 240 vai ser pela metade. Por que uma obra do Gol do Viaduto está caindo. O que está acontecendo com o atraso de quase 2 anos da obra do BRT em Belo Horizonte? Quem são responsáveis? Como é feito o processo de acompanhamento de uma obra de mobilidade a menos de 4 meses da Copa do Mundo, que seria um dos legados da Copa do Mundo, e a prefeitura não consegue acabar com uma obra que está 2 anos atrasada?